Olá, sou Walter Schenkel, sou advogado em Curitiba, especialista em planejamento sucessório. Quero conversar contigo sobre o seu planejamento. Quando não há um planejamento, é certo que haverá um inventário. E a primeira pergunta que o advogado faz para a pessoa, para o inventariante, é: qual é o regime de bens da pessoa que faleceu? E normalmente os herdeiros não sabem, não lembram, não têm certeza, precisam olhar a certidão de casamento. Agora, quando você faz um planejamento sucessório, você sabe qual é o seu regime de bens. Você sabe qual foi o regime de bens que você fez quando casou, ou até mesmo quando iniciou uma união estável. Nós temos alguns regimes de bens válidos aqui no Brasil. E tem um regime de bem específico que não aceita a sociedade de casais, que é o regime de comunhão universal de bens. Não é o regime mais utilizado. Atualmente, o regime mais utilizado é o de comunhão parcial de bens. Os casais mais antigos normalmente casaram com a comunhão com a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens é aquele regime de bens onde tudo se mistura. Aquilo que foi construído durante o casamento e aquilo que se recebe em herança ou em doação. Tudo é dos dois. Nesse caso, eles não podem ser sócios em uma holding familiar, que é o tipo de planejamento sucessório que eu tanto tenho falado nos vídeos. É o planejamento sucessório que eu acredito ser o mais eficiente, ser o mais eficaz, o que traz maior tranquilidade. Mas se eu sou casado com a comunhão universal de bens, como eu posso fazer? Ou eu não posso fazer o planejamento sucessório dessa maneira? Sim, você pode. Você pode e não é necessário buscar o judiciário para fazer uma alteração no regime de bens. Porque isso também é possível. Você pode buscar o judiciário para alterar o seu regime de bem. Mas no caso do planejamento sucessório, isso não é necessário. Você não precisa buscar o judiciário para nada. Tudo será feito extrajudicialmente, fora dos tribunais. Basta que você e o seu marido, ou você e a sua esposa, assinem os documentos, formalizem a empresa e então, por um curto período de tempo, 2 dias, vocês ficarão em condomínio até que os bens sejam integralizados e depois doados para os herdeiros. Uma vez doados para os herdeiros, vocês não serão mais sócios da empresa. Vocês serão administradores. E como administradores, vocês podem permanecer casados com a comunhão universal de bens. Então, não é necessário mudar o regime de bens. É possível, sim, fazer o planejamento sucessório abrindo uma empresa, sendo casado com comunhão universal de bens, mesmo que na legislação há esse impeditivo. Para quem é empresário hoje, não pode ser casado com comunhão universal de bens. Mas para se fazer um planejamento sucessório, é possível fazer com a comunhão universal de bens sem precisar fazer a alteração do regime. Pense nisso. Até mais.